Parece um furacão, né, irmão? Que sai assim. Mas isso é muito bom. Ter criança na igreja é bom, irmão. Faz barulho, mas é bom. É bom. Criança sempre é muito bom na igreja. Amém? Nós vamos hoje é o primeiro domingo do mês de setembro, e nós vamos liberar a palavra do mês de setembro. E a palavra do mês de setembro é o mês do altar. Amém? Você vai entender isso na palavra do Senhor. Abra, por favor, nós temos alguns textos no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de número 7 a 9. Depois nós vamos lá para Isaías. Gênesis, capítulo 12. Irmãos, nós estamos cotando alguns valores, e se for viável, nós iremos fazer. Nós vamos fazer a Bíblia personalizada da Efraim. Amém? Então, se esteja orando por nós, vai ser modelo evangelístico, né? Modelo bem fininho, e eu creio que vai dar tudo certo. Amém? Então, se esteja orando para nós lançarmos, se Deus abençoar, né? No aniversário da igreja de 2 anos, nós vamos lançar nossa Bíblia aí com o logo da igreja. Amém? Capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 7 a 9, diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali seguindo ainda para a banda do sul. Agora, Isaías 58, versículos de número 8 e 9. Isaías 58, versículos de número 8 e 9. Diz assim: Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar vaidade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pelo domingo, mesmo frio, agradecemos o frio, a chuva que a terra precisa receber. Pai, te agradecemos pela variação do tempo, porque o Senhor está em todo o processo da terra. Pai, aqueça agora, Senhor, os nossos corações, os nossos corpos, ó Pai, e que o nosso coração esteja aberto para que o Teu nome seja glorificado e que nós sejamos uma terra fértil para receber a Tua palavra. Esse mês é o mês do altar, e que o Senhor possa dar entendimento aos Teus servos, segundo a orientação que o Senhor nos deu, a palavra que está sendo liberada. Fala conosco e a Ti daremos toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Fazer altares, mesmo em direção do deserto, nós devemos ter. Nós temos que ter ciência dessa consciência. Nós temos que ter esse entendimento que, independente daquilo que está acontecendo, nós não devemos parar de erguer os nossos altares.
O texto de Gênesis capítulo 12, versículos de número 7, diz que Abraão, ele tinha crido em Deus. E isso, por ele crer, Deus o imputa justiça, coloca sobre ele uma justiça. Ele caminha para uma terra que até então era desconhecida, mas Deus tinha previsto para ele Deus tinha previsto que esta terra seria dele, como de toda a sua descendência. E aí a história é tão interessante que agora, ele o primeiro momento da vida de Abraão, e você vai entender porque eu estou fazendo esse comentário. O primeiro momento da vida de Abraão, qual foi? Atravessar lugares maravilhosos. Você que nunca foi em Israel, quando a gente passa nessa região, a terra de Siquém, o vale, a questão a região do Carvalho de Moré, situações como Betel, eram terras maravilhosas para se habitar. Agora, quando Deus fala a eles e começa a tratar o coração dele e o tira de uma região e o leva para outra, agora a visão e a paisagem que esse homem tinha agora não era aquilo que se esperava. As árvores frondosas, os bosques estavam agora desaparecendo diante dele. E agora o seu caminho diante dele, ele só via pedras, ele só via montanhas, desertos e um calor escaldante. Mas a visão que Deus tinha dado a ele era uma visão que ele superava todo esse tipo de terreno árido, pois Deus havia o chamado. E esse chamado não estava atrelado nos lugares bonitos que ele habitou e nem no deserto que ele estava passando. A promessa que Deus tinha para a vida dele era algo que ele não iria se enganar. Agora, no momento da sua vida, para você me acompanhar no raciocínio, ele passa pelo deserto de Negueb, que era a pior região da sua caminhada. Era a região de Canaã, antes de chegar onde Deus havia dado para ele como promessa. Mas, quando ele observa tudo aquilo, eu começo a ler a história, e eu começo a imaginar na nossa vida. Deus fala para nós que vai fazer uma obra bonita. E a gente tem esses momentos, né? Momentos de Siquém, momentos, vamos dizer assim, momentos de Porto de Galinha, momento de Recife, momento de Guarujá, né? O momento das vacas gordas, os momentos onde está tudo certo, está todo mundo com saúde, está todos bem, mas de repente vem o dia mau. E o dia mau de Abraão qual era? O deserto que ele tinha que passar. Lá em Israel, a gente enfrentou o calor de 45 graus. Na África, né, a gente chegou a pegar calor de 50. Em Cuiabá, cheguei a pegar 53 graus, sensação térmica quase 60. É um calor insuportável. Agora, em Cuiabá ou na África, a gente achava uma árvore frondosa, a gente descansava, mas ele não. Ele andou dias e dias debaixo desse sol escaldante. E o que eu escrevi aqui, que muitas vezes nós pensamos da mesma forma, que no momento que nós estamos seguindo em frente, nós deparamos com dificuldades e a nossa tendência é pararmos, reclamarmos e também muitas vezes até desistir. Mas o exemplo de Abraão, ele sabia que Deus tinha uma alternativa para ele, e assim, por esse motivo e esse entendimento, ele continuou a caminhar em meio ao deserto. Preste atenção no que eu acabei de ler aqui, que eu escrevi. Só permanece, só edifica altares, só continua quem tem esse entendimento. Deus tem uma alternativa para mim. Você precisa entender essa palavra hoje. Deus
tem uma alternativa. Porque no deserto que você passa, você vai conhecer quem é que está do teu lado. No deserto que você vive, muitas vezes, você vai saber quem é o seu brother. Quem são aqueles que vão viver os dias ruins junto com você. Essa semana que eu passei muito ruim, do nada, o apóstolo Júnior de Cuiabá me ligou e falou assim: cara, eu estou aqui em casa, no processo de jejum com a igreja, e Deus falou no coração de 3 pessoas, e os 3 pararam e falaram: apóstolo, posso fazer um pedido de oração? Nós precisamos orar pelo bispo Daniel e pelo povo dele, porque eu sinto que eles estão passando com algum tipo de enfermidade. Isso é aliança. O cara lá em Cuiabá, um monte de coisa para acontecer, um monte de luta para viver e vencer. Deus fala: para e ora por eles. E é isso que nós precisamos. Por quê? Por que eu descanso? Por que eu confio? Porque eu sei que Deus tem sempre uma alternativa. E eu libero essa palavra ao teu coração nesta noite. Acredite, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é inigualável, e você precisa de entender que quando os sonhos deixam de existir aparentemente, Deus não deixa de existir. Quando as pessoas deixam de existir nos seus caminhos ou no seu caminho, Deus não deixou de existir. Põe para mim 2 Samuel 22, 31 a 34. E eu quero hoje liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida, para que você saia daqui hoje com esse entendimento. 2 Samuel, capítulo 22, versículos de número 31 a 34, nós podemos ver muito bem essa expressão. 2 Samuel 22, 31. O caminho, repita comigo: o caminho de Deus é perfeito. Amém? Nós vemos 3 homens que a Bíblia, ou 3 exemplos, que a Bíblia narra, onde dão 3 momentos semelhantes em que Deus começa a atuar na vida dessas pessoas no deserto. As primeiras pessoas que Deus faz e atua no deserto, quais são elas? O povo de Israel na saída do Egito, que pararam para reclamar e morreram no deserto depois de perambular 40 anos. O que matou Israel, as pessoas de Israel no deserto, o que matou eles não foi o sol, o que mataram eles não foi o sol, não foram as serpentes, foram as suas próprias atitudes da murmuração. Irmãos, assim, eu penso assim: eu estou no Egito, sou israelense ou hebreu. Deus fala assim através dos seus profetas: olha, vocês entrem nas suas casas e façam a ceia, porque hoje vocês serão libertos dessa terra. E eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas antes disso, Deus envia as 10 pragas. Eu saio da terra do Egito com ouro, com prata, com pedras preciosas. E diante disso, no mar, ele se abre. Eu vejo o mar aberto. Eu passo de pés enxutos. E quando eu termino de passar, o exército inimigo vem atrás de mim e Deus engole esse povo com o mar. Matam eles, todo o exército do Egito. Isso não seria prova suficiente para eu confiar que a terra que Deus estava me preparando era boa? Claro que era. Mas a precipitação, a ansiedade, fez com que eles murmurassem, e a caminhada e a jornada, que seria 40 dias, tornou-se em 40 anos. Porque Deus não ia permitir ninguém que murmurasse entrar numa terra de uma gratidão a Deus, ao povo. Então, a ingratidão te mata.
A ingratidão te anula. A tua murmuração faz fechar caminhos na sua vida. A tua dúvida faz você perambular pelo deserto. A tua dúvida faz anular a alternativa de Deus na sua vida. Arranca isso da tua vida hoje. Quebra isso da sua vida hoje. Quebra. Arranca da sua vida. Aprenda a agradecer a Deus, levantando o altar da gratidão. Agradeça o que já aconteceu. O que não aconteceu, começa a agradecer pelo que vai acontecer. Mas não entra numa vibe de reclamar, murmurar, maldizer, amaldiçoar o que não aconteceu. Quebra isso da tua vida hoje, em nome de Jesus. Tenha um coração grato. O segundo caso de um homem que habitou no deserto foi Elias. A depressão, que em depressão fica no deserto querendo a morte, porém se alimenta do pão que o anjo traz a ele, e então ele caminha 40 dias, 40 noites no deserto, até o Monte Horebe, o monte de Deus, recebendo o livramento. Eu declaro, se o deserto te fez doente, se o deserto te enfermou, te deixou numa condição mais ou menos como a de Elias, hoje o pão da vida, Jesus Cristo está dizendo, levanta, anda, coma, beba da água, porque eu tenho um livramento para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. O terceiro caso é Jesus, que conhecia o melhor do mundo, o mundo espiritual, que é a pessoa mais preparada, e venceu Satanás. Aonde? No deserto. De que maneira? Jejuando 40 dias e 40 noites, vence Satanás, e apenas fazendo a vontade de Deus, resistindo até que o inimigo queria incutir no seu coração. Mas Jesus, o que ele faz? Um altar a Deus, ao Pai, consagrando o jejum a Deus no seu deserto. Por isso, ele vence Satanás, e o anjo agora o visita e o serve para ele se alimentar. E eu declaro sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, não vale a pena murmurar, vale a pena se consagrar. Levanta um altar da gratidão hoje ao Senhor, aleluia, porque hoje, aleluia, assim como Israel saiu do Egito, Elias saiu do Egito, Jesus venceu o deserto, Elias venceu o deserto, o Senhor te fará vencer o deserto também, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Então, o que você pode deixar, não esquenta não. O que você deve entender então? Você deve entender que a sua vida tem que ser um altar ao Senhor. A sua vida precisa ser um altar ao Senhor. E como então o texto base que nós lemos, que está lá em Gênesis capítulo 12, fala sobre quem? Sobre Abraão, que ele foi fazendo altares. Então, como surgem as ocasiões? Como nós então devemos levantar os altares? Vira para o teu irmão e fala assim para ele: nunca deixe de agradecer, independente das situações que você vive. Toma atitudes, como levantar altares ao Senhor. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Vira para o teu vizinho e fala assim: não murmure. Fala, não murmure. Deus tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 20 e 21. Olha aí o que o texto fala. Gênesis capítulo 6, versículos 20 e 21. E depois o capítulo 8, versículo 20. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 20 e 21 diz assim: das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu
toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. O que esse texto está falando sobre essa história? Está falando onde Deus, ele anuncia o dilúvio e dá uma ordem a Noé construir uma arca. E lá no versículo 20, ele fala que ele deveria pegar 2, ou seja, macho e fêmea de cada espécie para colocar dentro da arca. Aí no capítulo 8, do versículo 20, do mesmo livro, fala assim: edificou Noé um altar ao Senhor e tomou todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Abraão foi provado, Noé também foi provado na sua fé. Diz que após o dilúvio, todo aquele cataclisma, tudo isso que aconteceu, agora acaba o dilúvio, Noé sai da arca com a sua família e todos aqueles animais. E ele faz a primeira coisa, uma das primeiras atitudes que ele toma, qual era? Ele vai e levanta um altar ao Senhor. E ele consagra animais que eram limpos diante de Deus, que eram puros e não impuros. Muitas pessoas possivelmente poderiam dizer assim: eu não sei como vai ser agora que o dilúvio acabou e toda essa terra está aqui toda para ser explorada, eu não sei. Eu não vou oferecer aquilo que é limpo, eu vou oferecer aquilo que é impuro a Deus, porque eu não sei o dia de amanhã, vai que dá alguma zebra aí, né? Já que tem algum tipo de prejuízo, eu vou me abster dessa situação. Muito pelo contrário, Noé pegou e ofereceu aquilo que era puro e limpo diante de Deus. E lá no versículo 21 fala assim: e Deus cheirou e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, semente e cega, e frio e calor, e verão e inverno, de dia e de noite não cessarão. Olha a atitude, acho que você não entendeu, mas eu vou te explicar. Noé entrega ao Senhor uma oferta pura, e por causa desta oferta pura, Deus muda a história dizendo que a terra não seria mais maldita. Por quê? Porque ele entregou ao Senhor o seu melhor. Muitas pessoas hoje vivem fazendo o altar de coisas impuras. Fazer um altar é mesmo, aleluia, você tem que fazer um altar mesmo convivendo pouco e sempre dando a Deus aquilo que é o seu melhor. Por causa disso Deus falou: não haverá mais indignação. O coração do homem é mau, mas enquanto durar a semente cega, frio e calor, eu vou abençoar esta terra, aleluia. Hoje você está aqui nesta casa, entregando a Deus a sua oferta de culto, de louvor, é uma oferta pura, e por causa disso, tenha certeza, Deus está abençoando a tua vida. Creia nisso, creia nisso.
Seja hoje uma pessoa de altar, mesmo que você tenha pouco, ofereça ao Senhor. Senhor, foi uma semana tão difícil, você pode dizer assim, como a minha foi, uma semana complicada, de enfermidade, de problemas, dos mais diversos, situações das mais diversas, mas enquanto eu estou na casa de Deus, eu não deixo de oferecer o meu melhor, e por causa disso eu sei, dias melhores virão, aleluias. Por que que eu ofereço melhor? Porque eu sei que para mim, para você, para nós, sempre haverá uma alternativa de Deus boa para a nossa vida, amém, irmãos? Glória a Deus. A segunda, fazer altar. Faça altar, mesmo quando você está com dúvidas sobre a bondade de Deus. Dê a Ele o que Ele te pede. Gênesis capítulo 15, versículos de número 2, 3. Gênesis 15, versículos de número 2, 3. Diz assim: então disse Abrão: Senhor Jeová, que me deras há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido de minha casa será o meu herdeiro. Agora versículo 8. E disse o Senhor: como saberei que hei de herdá-la? Disse ele: Senhor Deus, como saberei o que hei de herdá-la? E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-lhes no meio, e pôs cada parte deles uma frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres dos animais. Abrão, porém, as enxotava. O texto fala que em um outro momento surgiu na vida de Abrão. Ele estava com dúvida a respeito do cumprir da promessa de Deus. O tempo estava passando, o seu filho não estava nascendo. Ele achava que os seus bens e as suas promessas de Deus ficariam para Eliezer, o seu servo. Tudo segundo a sua ótica, segundo a sua limitação humana. Ele estava rumando para o fracasso e ainda Deus lhe pede para colocar uma oferta no seu altar. Poderia alegar: puxa, Senhor, a situação já é toda errada e ainda o Senhor me pede para eu ofertar? Mais ou menos assim: Deus falou comigo, o tempo está passando, nada está acontecendo, eu não vejo alternativa alguma mais, a não ser deixar herança para o meu servo fiel Eliezer. E ele estava naquele momento, e agora Deus vem falar para ele assim: eu preciso que você levante um altar, me ofereça ofertas específicas. Mas Deus não estava preocupado com a oferta de Abrão, mas sim com a ausência que esta oferta faria. Abrão precisava entregar a Deus algo para uma justiça ser estabelecida. Deus não estava preocupado com o que Abrão ia dar, mas Deus estava atrelado com aquilo que Abraão tinha como disposição, e Deus iria reagir segundo a disposição que Abraão estava tendo e iria ter no futuro. E o Senhor está falando: Deus não está preocupado com o meu, com o teu, com o nosso dinheiro. Deus não está preocupado com nada nosso. Deus está preocupado com a nossa motivação, como foi o caso de Caim e Abel. A um era servo da terra, o outro era trabalhava com gados. A um Deus recebeu e a outro Deus não recebeu. Por quê? O que estabelece o sucesso da tua vida é a motivação da entrega que você dá. Não é a quantidade, não é a qualidade, mas sim o que está aqui dentro de você. E o Senhor está falando para a tua vida hoje: receba essa revelação, receba esta palavra no teu espírito, mesmo com dúvida, mesmo na contradição, mesmo na guerra, mesmo dando tudo errado, não deixe de entregar aquilo que Ele está pedindo para você. Levanta o altar ao Senhor, entrega ao Senhor aquilo que Ele está pedindo, porque tem justiça de Deus chegando para a tua vida hoje. Porém Abraão foi fiel e recebe
de Deus a revelação que deixa ele em paz. Lá no versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, os Cananeus, e o Girgazeu e o Jebuseu. Sabe o que Deus estava falando? Ninguém vai poder mais te resistir. Pode ter a cultura que for, pode ter o problema que for, pode ter o governo que for, pode levantar o partido que for, pode vir a guerra que for sobre o Brasil, sobre a terra, sobre tudo aquilo, mas você vai ser preservado, porque Deus está falando: eu estou jurando, aleluia. Até então era uma oferta, agora é um juramento, e Deus está falando: eu juro pela minha palavra que eu vou cuidar da tua vida, diz o Senhor. Entende isso? Levante o altar hoje ao Senhor. Terceiro, por que você deve levantar? Para não se arrepender de nada que você faz no Senhor. Não se arrepender de ter feito o altar, mesmo passando por um dissabor muito grande. Capítulo 33 de Gênesis, versículo 19. Olha o que diz o texto. Capítulo 33, versículo 19. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou um altar ao Senhor. Até aí tudo bem. Agora versículo 34. Ele vai debaixo, olha, presta atenção aqui em mim, ele debaixo de uma palavra faz ao Senhor um altar. E aí você vai entender o que é um problema quando dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma liderança, quando todos não estão com o mesmo sentimento. Olha o problema que traz. Você sempre vai ver eu ou a pastora Raquel, quem que vem a pregar aqui, sempre cobrando da parte de Deus uma posição sua de um caráter. Você sempre vai ver que Deus vai sempre exigir de você uma lealdade e uma fidelidade. Os liderados que andam comigo sempre vão observar eu provando eles, testando a lealdade, testando a fidelidade. Por quê? Porque esta ausência de lealdade e fidelidade traz contaminação para o arraial. É Bíblia. Quem serve a entidades, como eu já ganhei muita gente que serviu magia negra, entre todas, eles falam o seguinte, que se não cumpriu e não andou à risca, cai doente, fica enfermo, toma surra, sofre problemas e pega coisa dentro da família, a coisa vai dando tudo errado, porque o mundo espiritual não é neutro. Eu não posso ter de segunda a quinta o meu coração para Jesus, e sexta, sábado, domingo o meu pulmão para Souza Cruz. Não pode. Você tem que entender, ou você é da luz, ou você é da luz. Como é que você pode querer retroceder para um lugar que o diabo te arrebentou, te destruiu, te fez um lixo, te fez um servo dele, te levou para o fundo da lama, do abismo, da prostituição? Você passou na mão de não sei de quantos, tanto homem quanto mulher, usou droga, e bebeu todas, cheirou todas, fumou todas, mesclado, maconha, e tanto tipo de droga, e bebeu, e foi para o carnaval, e dormiu com um, saiu com um, amanheceu com outro, e não sei o quê, aí o que acontece? Você está na luz agora, o diabo está maluco para te trazer de volta, mas você precisa entender que a aliança, você pode estar sozinho dentro da tua casa, pode ter o maior feiticeiro dentro da tua casa, pode ter o maior feiticeiro na tua família, mas se você é fiel a Deus, se você tem um altar de lealdade, de fidelidade, de santidade ao Senhor, não adianta, não tem capeta, não tem demônio, não tem entidade, não tem urucubaca que possa vencer
aquele que serve a Deus. Não tem. Não existe. Não existe. Não existe. E eu declaro sobre a tua vida, é dia de você levantar o altar da transparência da tua vida hoje. Porque tinha um pai que tinha uma promessa. Esse alguém era Jacó. Deus muda a vida dele no Val de Jaboque, fere a coxa dele e fala: a partir de agora o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, príncipe de Deus. Só que Deus dá a família a ele, e a sua família vê a grandiosidade de Deus na vida dele. A família viu, mas o coração da família não estava com o mesmo propósito. E olha o que aconteceu. Sai Diná, capítulo 34, versículo 1. A epígrafo do texto fala que Diná é desflorada. Em outros termos, outras traduções falam, Diná é violentada. Saiu Diná, filha de Leia, que esta era de Jacó, a ver as filhas da terra. Siquém, filho de Emor, Eveu, príncipe daquela terra, viu e tomou-a, deitou com ela e humilhou-a. Aí, olha o que acontece. No versículo de número 13, responderam os filhos de Jacó a Siquém, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado Diná, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, que disséssemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Então, aí no versículo de número 17, diz assim: mas se não nos ouvirdes e não nos circuncidardes, tomaremos a vossa filha e iremos-nos. E as suas palavras foram boas aos olhos de Emor e os olhos de Siquém, filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Olha só, irmãos, versículo 21. Estes mesmos varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra, negociarão nela, e eis que a terra é larga e de espaço, diante da sua face, tomaremos nós, suas filhas e mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Olha aqui para mim, eu vou resumir essa história. Diná, filha de Jacó, foi desposada. O filho do príncipe, o filho do rei, o príncipe, foi e a tomou, e tirou a virgindade dela. E aí, os irmãos, sabendo, falaram: não. E o pai foi lá e apaziguou, e dizendo: olha, vamos fazer uma aliança. Então, todos os homens serão circuncidados, como nós, os judeus, somos. E nós vamos fazer uma aliança. Os nossos filhos casarão com as mulheres das vossas terras, da vossa nação, e o problema está resolvido. Mas, no coração dos filhos de Jacó, essa história não foi resolvida. Circuncidaram eles, quem não sabe, a operação da fimose, e a operação era feita com uma faca de pedra, e eles tinham um período de 8 dias recluso dentro da tenda para esperar cicatrizar, porque dava infecção, dava febre, muitos passavam mal, sangrava muito. E aí eles falaram assim: já que eles estão em processo de recuperação, vamos entrar e vamos matar todo mundo. Precisava disso? Não honraram a palavra do pai? Não fizeram uma aliança? Por que não honraram a palavra do pai? O pai não fez uma aliança? Não foram circuncidados? Não foram aliançados? Não, foram, mas os seus filhos tinham a promessa, mas não exercia a promessa que estava sobre a vida deles. E é isso que eu venho falar nesta noite. Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma direção, Deus nos dá uma ordem. E se eu não levantar um altar da obediência, eu vou trazer problema para mim. Irmãos, se eu for um homem
como eu sou um pastor, e Deus vem falar comigo: Daniel, a história é assim, faz assado, a direção é essa. Mas Senhor, se eu fizer isso, A, B ou C, vai torcer o bico. Deus está falando: faça. Se eu não fizer, querendo poupar alguém, achando que eu vou ter algum problema com alguém, eu vou ter mesmo por poupar e não fazer. Porque quando Deus nos dá uma direção, é para ser feito. Quando Deus nos fala para tal situação, é para fazer. Deus falou 3 dias na Efraim. Os 3 primeiros dias é jejum, é oração, é quebrantamento. Por quê? Deus está levantando um altar nesta casa, para as famílias desta casa. Por quê? Não sei o dia de amanhã, não sei o que virá sobre o Brasil, sobre o mundo, mas quem tem a marca do altar vai ter proteção de Deus em nome de Jesus. Agora você acha que não, nós estamos agora numa moda de worship, agora o discurso é bonito, agora é só alisar e não sei o que. Não, comigo não, porque eu sei que eu vou prestar conta diante de Deus pela casa que Ele me confiou, eu vou prestar conta de Deus pelas pessoas que Ele me confiou. Não sei o que, eu não gostei, não é problema meu, é seu com Deus, porque Deus está dando a direção, e quem é filho, quem é ovelha, vai ficar no pastoreio, pronto, final. Agora eles foram lá e trouxeram o maior problema para o seu pai. Porque o problema não foi eles terem feito. O problema maior é eles fazerem e a culpa cair na vida do seu pai. E eu quero falar uma coisa para você, aos homens dessa igreja aqui. Você que é chefe de família, ei, vai para a presença de Deus e faça o que Deus manda. Não importa, mas eu vou ter greve disso, que tenha. Porque Deus vai descer e vai tratar. Está entendendo? Porque na tua casa tem que ter um altar. Altar da concordância. Altar da santificação. Altar da presença de Deus. Jacó era um homem de altar, mas os seus filhos não eram de altar. Por que teve confusão na casa de Jacó? Por que teve confusão com seus filhos, que eram os filhos das 12 tribos? Por que teve? Porque o coração de Jacó era para Deus, mas o coração dos seus filhos não estavam nem aí para Deus. Que, no entanto, aquele que tinha o coração para Deus, que foi José, os próprios irmãos o venderam. Você entende isso? Eu quebro da tua vida hoje tudo aquilo que são dissabores na tua vida. Eu declaro, independente, você está passando um momento ruim, você está passando um momento difícil, você está passando um momento grave, levanta o altar mesmo nesse tempo de dissabor na tua vida. Porque Deus, na hora que Ele começar a agir, você vai ver que a promessa é maior que o problema na tua vida. 4, faça o altar. Fazer um altar é dar algo que te custe, mesmo que muitas vezes você conviva com um prejuízo. Uma das maiores dificuldades para o ser humano é mostrar gratidão a Deus após um prejuízo. Assim como Abraão, o rei Davi, passou por esse tipo de situação, por não ser prudente e ir atrás do seu enganoso coração. Davi passou agora por um prejuízo grande, como a história mostra, que todos conhecem. Mandou levantar um censo, ele no momento da sua vida, ele manda levantar um censo para ver qual era o poder e a quantidade ibérica que ele tinha. E por causa disso, ele queria medir o seu poder. E ele tinha que entender, na realidade ele entendia, mas o seu coração falou mais alto, a sua vaidade falou mais alto. Davi tinha que fazer um censo nele mesmo, saber o quanto ele deveria ser cada dia mais grato a Deus, mas porque ele quis trazer a glória para si, só num dia ele perdeu mais de 70 mil soldados. E aí o que aconteceu? Ele falou: eu tenho que parar com essa praga, eu tenho que parar com isso. O que ele faz? Vai lá na eira de Araúna e levanta o altar, compra uma terra e levanta o altar. Eu quero falar uma coisa para a tua vida: enquanto o teu nariz for altivo, enquanto você bater a mão no peito e dizer que você é o cara,
cara, que você é isso, que você é aquilo, tem vingança maligna contra a tua vida. Mas independente do momento que você está vivendo, sempre reporte a Deus a graça, sempre reporte a Deus a honra, sempre reporte a Deus a glória, porque isso vai te preservar. E mesmo que você fez, você está vendo, eu quebrei a cara, eu quebrei o nariz, porque eu achava que era o tal, eu achava que era isso, eu achava que era aquilo. Agora como é que eu faço? Faça como Davi, que se achava o poderoso, mas ele entrou pelo caminho da humildade, levantou um altar ao Senhor, e o seu futuro foi favorável. Levanta a sua mão para o alto e fala assim: Senhor, Senhor, me ensina a levantar um altar, mesmo que me custe, mesmo que eu esteja vivendo um prejuízo na minha vida, eu levanto o altar, porque o altar me trará um futuro favorável em nome de Jesus, amém? Aleluia. E para encerrarmos, fazer um altar ao Senhor é nós voltarmos atrás quando estamos no nosso auge, se assim Deus o quiser. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1, Gênesis 22, versículos 1, 2 e 9. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, que a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Abraão chegara segundo os seus olhos ao máximo para a realização da sua promessa, mas tinha mais de 100 anos. O seu filho Isaque, segundo a promessa, estava na fase da adolescência, e nada mais poderia parar a conclusão de sua bênção. Porém Deus lhe pede o filho da promessa, o único, e não demonstrava naquele momento haver uma alternativa. Ele demora anos da sua vida para ter uma promessa, e quando a promessa se materializa, Deus o pede, e ele olha para si e fala: já estou velho, meu filho na fase da adolescência, e eu não vejo mais nenhuma alternativa. Mas é assim muitas vezes, quando nós chegamos no melhor da nossa vida, de repente ouvimos Deus falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, e nós muitas vezes, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus fala para nós fazermos, nós nos sentimos ultrajados, achamos muitas vezes que nós perdemos tanto tempo para nada. Deus nos pede para colocar hoje o nosso Isaque no altar. Para Abraão foi difícil, foi. Era o momento da plenitude da sua alegria, mas Deus queria mostrar para ele quem o serve. Quem serve a Deus sempre terá uma alternativa. Talvez você está vivendo de momentos difíceis na sua família, planos e futuros comprometidos, possivelmente com o teu ego machucado. Porém, Abraão dá um exemplo que ele se propôs ir até o fim, e Deus trouxe a alternativa. Qual foi? Lá no versículo de número 12 em diante, diz assim: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que
temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O mesmo Deus que manda você subir ao altar com a aleluia, com a tua promessa, é o mesmo Deus que na hora H, no ápice da sua prova, Ele vai bradar dizendo: você foi fiel, e eu tenho uma provisão de escape para a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Seja como Abraão, vá até ao fim. Seja como Abraão, creia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que eu esteja sendo cobrado pela família, com meu futuro comprometido, mesmo que o meu ego esteja machucado, mesmo que você esteja vivendo em desonra, vá até o fim, porque na hora que você falar assim, chegou, acabou, Deus vai bradar e falar: olha, você foi fiel, e eu tenho uma vitória para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Após a entrega, a alternativa veio. Após a entrega, o Senhor estabeleceu. E eu concluo essa palavra dizendo: mesmo andando em caminhos que você não espere, ande, levante altares, adore a Deus, pois Ele sempre terá um caminho alternativo para você. Seja nesse mês de setembro uma pessoa de altar. Seja uma pessoa que entrega ao Senhor aquilo que lhe custe. Faça aquilo que você não está acostumado a fazer. Faça a mais. Ore mais. Jejue mais. Feche mais a boca. Reclame menos. Adore mais. Creia mais. Tenha mais fé. Para de ficar fazendo censo. Não faça censo. Tudo que está na tua vida veio das mãos do Senhor. Nada é de ninguém. Nada é de ninguém. Você não pode ter o que o teu parente tem. Você não pode ter a realização possível que o teu parente tem, mas ele não tem a alegria que Deus te deu. Deus te chamou, Deus te escolheu. Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida, a tua leve e momentânea tribulação trará sobre você um peso eterno de glória. Por isso, se posicione hoje. O teu sofrimento está grande, mas deixe o Cordeiro de Deus enxugar as tuas lágrimas, pois você está prestes a viver aquilo que Abraão viveu. Aleluia. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Aleluia. Levante a sua mão e diga: o Senhor proverá. Fala: o Senhor proverá na minha casa, na minha família, na minha vida financeira. Fala com fé, em nome de Jesus. Fala: o Senhor proverá, o Senhor proverá. Aleluia. Por ele crer nisso, Deus imputa por justiça e dá uma promessa para ele: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obedeça a voz de Deus, a tua casa será abençoada. Obedeça a voz de Deus, todas as coisas da sua vida serão abençoadas. Quem crê nisso, em nome de Jesus, amém? Então levante um altar, seja uma pessoa de altar, porque o caminho de Deus é perfeito. Aleluia. Vá, arme, levante altar e tenha ciência que Deus sempre tem uma alternativa. Amém? Aplauda o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. A apresentação era só aquela criança, né? Em nome de Jesus. Irmãos, você não sabe como é maravilhoso perseverar e ver a bondade de Deus agindo na sua vida. Deus nos deu uma palavra no início desse ano. Qual era a palavra? O favor de Deus, o favorecimento de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida, amém?
que o Senhor vai fazer algo tão grande, tão poderoso, que você vai ficar de boca aberta, como os Salmos fala, né? Quando Deus mudou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, sentado à beira do rio, vendo as maravilhas do Senhor. Você não sabe como é maravilhoso. Aprenda, creia, da mesma forma que Deus nos deu esse lugar, nos deu tudo e nos deu vocês. Creia que o mesmo Deus que fez tudo vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Quer crer nisso? Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, eu oro pelos teus filhos e nesse mês de setembro, que eles possam receber esse passo de fé, a fé que levanta o altar, a fé de pessoas de altares, pessoas compromissadas com a tua verdade, compromissadas com a tua palavra, compromissadas com a aliança, compromissadas com a lealdade, compromissadas com tudo aquilo que nos faz mais que vencedores. Eu abençoo cada casa, cada família, eu abençoo os teus servos, os teus filhos, eu abençoo os teus, ó Pai, os teus ungidos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa consciência de levantarmos o altar, ó Deus, aleluias, fazer um altar mesmo convivendo com pouco, mas dando ao Senhor aquilo que é o melhor, fazendo altares, ó Deus, mesmo quando estamos com dúvidas sobre a tua bondade, darmos aquilo que o Senhor sempre nos pede. O Senhor é bom o tempo todo, Deus é bom. O Senhor nos ensina a levantarmos altar, ó Pai, altares, ó Deus, e não se arrepender de ter feito os altares, mesmo passando por um momento, por um dissabor muito grande. Senhor, nos ensina a sermos pessoas de altares, ó Deus, porque o altar é o lugar de dar algo que nos custe, altar é o lugar de decisões, altar é o lugar das respostas, altar é o lugar das nossas petições, das nossas razões. Senhor, mesmo convivendo com prejuízo, nós seremos, ó Deus, pessoas de altares, porque a nossa convicção não muda. Senhor, nos levanta como pessoas de altar, porque fazer um altar ao Senhor é voltarmos atrás, aleluia, quando estamos no nosso auge, se assim Deus o quiser. Ou seja, é sempre entendermos da onde saímos, o que o Senhor fez, o que o Senhor realiza. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro a bênção sobre o teu povo, a bênção sobre os teus filhos. Nós abençoamos os teus servos e declaramos, ó Deus, que nós vamos caminhar, porque a nossa esperança é viva. Nós vamos continuar a caminhar, porque o Senhor sempre tem uma alternativa. O mesmo Deus que livrou Isaac no altar, dando a provisão, é o mesmo Deus que está conosco falando: levante os altares, porque eu sou Deus da provisão para as vossas vidas. Em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa gratidão, receba a nossa vida como oferta, receba, Senhor, a nossa obediência, a nossa lealdade. Ó Deus, nos ensina a superarmos as nossas dificuldades e limitações. Nós queremos ir aos céus, queremos ter a eternidade ao teu lado. Então, Senhor, nos ensina a termos cada dia mais a humildade, ao entendimento de que nós precisamos estar ao teu lado cada dia mais. Senhor, nós consagramos esse mês, ó Pai, nós consagramos estes dias que virão como dias, ó Deus, de grandes vitórias, de grandes livramentos, de grandes testemunhos, de maravilhosas alegrias. Eu declaro um mês de testemunhos, eu declaro um mês de livramentos, de portas abertas, eu declaro um mês de chaves, eu declaro um mês de uma revolução poderosa, porque nossa casa, a nossa vida, esta casa está sendo marcada pelo altar. Nós abençoamos os teus servos e declaramos a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, aleluia. Glórias a Deus, aplauda ao Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos selar essa palavra com a nossa oferta. Você, por favor, pegue esse envelope que está na sua cadeira e coloque a sua oferta ao Senhor, amém. Ah, bispo, eu não tenho o que entregar hoje ao Senhor. Pega o envelope do mesmo jeito, que nós iremos orar por você. Abençoa a tua vida, a tua casa, para que Deus coloque recursos nas tuas mãos, que você tenha um mês, aleluia, poderoso na tua vida, em nome de Jesus, amém, irmãos?
Glórias a Deus. Levante o teu envelope ao alto, por favor. Pegue um aí, pode pegar na mesa. Levante o seu envelope ao alto. Quem precisa de um livramento em cima? Preciso. Quem precisa de uma vitória? Quem precisa de cumprir seus compromissos em honra, em dia? Quem precisa? Então você vai clamar pela tua vida nessa noite. Você vai clamar. Nós temos uma visão muito séria sobre a vida financeira, segundo a palavra de Deus. E a tua semente, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, Ele tem um zelo com a tua vida financeira. Deus, Ele tem um cuidado com a tua vida financeira. Deus, Ele quer que você simplesmente cumpra os seus princípios. A oferta, o que é? É um momento de gratidão, de amor que você tem a Deus. A oferta é isso. Eu dou uma oferta por isso, porque eu amo a Deus, porque eu amo a casa de Deus, porque eu amo o Senhor. Eu dou dos meus tesouros particulares. E o dízimo? O dízimo é para repreender o devorador. As janelas dos céus abrem e o Senhor abençoa a tua vida com bênçãos sem medidas. Então hoje receba do Senhor esta vitória. Levante seu envelope ao alto. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar sobre a vida dos teus servos. Nós consagramos esta oferta, o dízimo, a oferta voluntária, a oferta de amor que os teus servos entregam. Prospera os teus filhos de maneira especial, cubra-os com teu sangue, abençoa este mês de forma sobrenatural, que possa, Senhor, chegar no final do mês e sobrar e não faltar. Pai, sobeja os celeiros, sobeja, Senhor, dá sabedoria aos teus filhos trabalhar com o dinheiro, dá sabedoria e inteligência financeira para preservar, ó Deus, aquilo que eles lutam, ó Pai, com o suor do mês inteiro. Ó Deus, dá sabedoria e inteligência, aquilo que eles conquistam, o pão de dores, para que possa multiplicar e dar a tua bênção e a tua vitória. Dá educação financeira, dá a tua bênção e dá aliança aos teus servos, ó Deus, sentimento de ter aliança contigo na vida financeira também. Nós oramos, nós abençoamos e consagramos a nossa oferta, o dízimo na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Entrega ao Senhor. Pode vir na frente, entregar ao Senhor. Você, aqui tem o gasofilaço, você pode entregar ao Senhor. Amém? Nós vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos ensina algo muito claro, simples sobre a Santa Ceia do Senhor. A Bíblia fala que aquele que come do pão e bebe do cálice, esse tem parte com Deus. Se eu como do pão e eu bebo do cálice, eu estou confessando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que purificou a minha vida através do sangue dele. Quando eu como do pão, eu estou entendendo que o sacrifício do corpo na cruz é mais do que válido. Quando eu bebo do cálice, eu estou dizendo que o cálice, que é o suco, representa o sangue de Cristo, que o sangue que foi vertido na cruz. E esse sangue vertido trouxe remissão dos meus pecados. Aquele que come e bebe tem parte com ele. E a palavra de Deus fala algo muito simples, porém muito profundo. O que ele fala? Examine o homem a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. Então você deve fazer uma avaliação da sua vida. Agradecer a Deus por você estar vivo. Pedir a Deus perdão por algo que de repente você não teve ciência e que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar agora. Mas você deve sentar com alegria e comer e beber, comer do pão e beber do cálice, e entender que hoje é aqui na terra, mas amanhã será no céu a nossa ceia, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você vai ver que valeu a pena ser fiel. E por isso que nós consagramos o pão e o cálice. E Jesus, ele fala que na noite que ele foi traído, ele toma o pão nas mãos e disse:
Este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todo aquele que come do pão lembra da morte e da ressurreição. Logo após também ele haver ceado, ele toma o cálice nas mãos e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice. Porque todo aquele que come e bebe tem parte comigo. Senhor, nós consagramos o cálice e o pão, para que haja, Senhor, saúde no corpo, que haja relevo espiritual, crescimento espiritual. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém. Glórias a Deus, aleluia, aplauda o Senhor. Pode servir o pão e o cálice em nome de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus, pode servir. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Por causa dessa misericórdia, nós não somos consumidos. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a raiz de Davi, o Senhor das nossas vidas, o mais desejado das nações. Senhor, nós consagramos o pão como símbolo do Teu corpo. Comamos todos desse pão em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por este pão. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Tu és o Senhor da nossa vida. Aleluia. Semelhantemente, após ele haver ceado, ele toma o cálice nas mãos e diz: esse cálice é a nova aliança que eu fiz com vocês. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês devem lembrar da morte e da ressurreição. E nós tomamos, Senhor, celebramos este momento do cálice, porque a nossa vitória está na marca deste sangue. A nossa vitória está nesse sangue que foi vertido na cruz. A nossa família, o nosso casamento, a nossa saúde, tudo, a igreja, todas as coisas são preservadas por causa da vitória deste sangue. É por causa desse sangue que nós somos Efraim. É por causa desse sangue que nós podemos dizer: mais um mês o Senhor está nos abençoando. Mais um mês. Tomamos todos desse cálice em nome de Jesus Cristo. Glorifica a Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça que você chegou, você passou a pandemia, você venceu a enfermidade. O Senhor tem sido bom, não tem te faltado nada. A igreja está de pé, você está de pé, você está respirando. Eu posso dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Nós só podemos dizer obrigado, obrigado, obrigado. Mesmo as lutas, as dificuldades, só podemos dizer obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom e nada tem nos faltado. A Tua vitória é plena na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus aí, aleluia. Oh, aleluia, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Você tem uma semana abençoadíssima. Terça-feira o nosso culto, quinta-feira culto de batalha, domingo celebração da família. E pode ter certeza de uma coisa: o Senhor está conosco. Amém? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Levante a sua mão para o alto. Obrigado você que está conosco nessa noite, você que nos assiste pela live. Que Deus te abençoe poderosamente. Levanta a sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo,
as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. 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 Deus abençoe. Te amo, Jesus. Vai na paz. Tem um chazinho lá fora. Toma um chazinho antes de ir embora.